Oi, pessoal. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual vai ser o horário, né, que vocês vão assistir esse vídeo. Então, tô aqui de novo com vocês. Eu, a professora Kelly, novamente, a professora, né, a professora Carla Ávila. Nós vamos trabalhar uma disciplina que a gente está montando, acho que vocês vão curtir bastante. Oficina de ensino em filosofia. Então, nós vamos fazer essa dupla aqui, a professora Kelly, né, enquanto filósofa, né, mestre, doutora no ensino em educação e no ensino de filosofia, fazendo contraponto, né, eu enquanto uma educadora, né, uma professora também formadora de professores na área da sociologia, mas com o pé todo no ensino médio, né, trazendo essa prática, esses diálogos dentro das ciências humanas, né? E vocês daqui a pouquinho, um de vocês já sabe, né? Como é importante a gente ter essa parceria, né? De pensar as ciências humanas, né? Dentro da escola, dentro das escolas das quais vocês vão participar. Então, esse é um pequeno vídeo de apresentação. Então, vou trazer com vocês aqui alguns dos autores os quais nós vamos trabalhar, né? Falar um pouquinho da disciplina. Ela estava devendo para vocês, era para a semana passada, mas essa semana eu vou gravar dois vídeos para vocês. Então, a metodologia é um pouco da ementa, né? Nós vamos falar dessa metodologia do ensino de filosofia, esse como fazer dentro da nossa atual conjuntura, né? Focando muito nessa mudança esse ano de 2022 aqui no Rio Grande do Sul. É um ano de mudança. Novamente fomos atacados, né? A área das ciências humanas, mas dessa vez não foi só as ciências humanas, a gente vai ter um módulo, né, que nós vamos falar sobre essas mudanças no ensino médio e como eu falo para os meus alunos em sala de aula, né, o que a gente pode contornar dentro dessas mudanças estruturais na educação, que bem, quando nós estudamos a história da educação, a gente sabe, né? Então estudar a história da educação, estudar a própria história do neoliberalismo, a gente sabe nesse processo de desmonte, né? Como trabalhar com essa gurizada aí que está sendo atravessada por um monte de questões estruturais também, né? E acreditamos também que quando nós trabalhamos na disciplina de psicologia, né, da educação, que essa estrutura também ela projeta sentimentos e os sentimentos de como se pensar no mundo e pensar dentro deste processo. Então, nós vamos trabalhar essa metodologia do ensino de filosofia, filosofias do ensino de filosofia, nós vamos focar bem nessa parte, leitura e texto, né, de textos filosóficos, né, ou outros textos, né, que vão finalizar essa transposição didática do conteúdo do filósofo fundamental, bem como o desenvolvimento dessas metodologias, né, de como trazer a filosofia para a educação básica, assim, e uma coisa muito bacana, gente, assim, eu já, como vocês, já havia falado isso para vocês em outros momentos, né, vocês enquanto profissionais da área da filosofia, muitas vezes o cotidiano da escola, dependendo do concurso que vocês fizerem, vocês estarão habilitados, né, para dar aula de geografia, história e sociologia, né? E ensino religioso também. E agora tem um projeto de vida qual vocês poderão trabalhar nesse novo ensino médio. Mas a ideia, porque quando eu fiz o meu concurso, eu tive que passar em todos esses, né? Eu tive que tirar aproveitamento acima de 60%, eu tive que estudar bastante. E eu dei aula de filosofia, né? Óbvio que a gente se sente mais confortável naquilo que a gente se formou os 4 anos da nossa graduação. Mas a galera gosta, eles gostam de filosofia, eles gostam de sociologia, dependendo da forma, porque quando vai se trazer essa dimensão do pensar, né, é muito bacana. E é aí que a gente pode, sim, usar da nossa criatividade, de todo o nosso amor, de toda a nossa paixão por essa profissão a qual nós escolhemos, né? Eu coloco nós aqui no sentido das ciências humanas, mas sabendo vocês com a filosofia e eu com a sociologia. Então a gente quer possibilitar a vocês, né, elementos textuais que vão permitir dialogar com outras epistemologias, com outras formas de pensar, tanto no campo acadêmico bem como na produção, né, na produção cotidiana dessas pessoas, desses alunos, desses estudantes lá na educação básica. Então, o nosso plano de atividade, já tinha colocado ali para vocês, tem 4 módulos, basicamente um módulo a cada mês,
nós vamos passar para o ensino de filosofia em sua diversidade. E aí eu vou começar com esse texto. Aqui vai ser eu, nessa semana ainda vou trazer, que é Vocês Mulher Resenha. Eu vou apresentar esse livro, que é o Movimento Negro Educador, né? Saber, olha só que bacana, ó. Saberes construídos na luta por emancipação. E aqui é um grande diálogo que a professora, que ela já foi gestora da política de ações afirmativas, é doutora e pós-doutora em educação, né? Então tá aqui, ela é lá da Faculdade de Educação da Universidade de Minas Gerais, e ela tem, né, ela faz o programa de ações afirmativas, e ela fez o seu doutorado em antropologia social na USP, e ela foi para Coimbra, né? E ela também foi reitora, e também ela trabalhou na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Eu tive o prazer, eu vou me exibir com vocês aqui, ó, tem o autógrafo dela. Eu tive o prazer de fazer o curso, porque eu faço parte também do Congresso de Pesquisadores Negros, Negras, né? A ideia é a gente, eu conversei bastante com a professora Kelly, é a gente trabalhar muito nessas, dentro da perspectiva que vocês têm muito, né? Assim, muito bem, muito com extrema qualificação, que é todos os filósofos, desde os medievais, os modernos, contemporâneos, né? Os atuais, onde vocês. E dialogar com essas outras epistemologias. Essa é a minha ideia de trazer e a gente tentar, como é uma oficina, e a gente perceber como trazer isso para o nosso cotidiano, como pensar isso para o nosso cotidiano, né? Então, o primeiro módulo vai ser o ensino de outras filosofias e sua diversidade. O segundo, os perigos de fixar-se no pensamento hegemônico. O módulo 3, né, outros filósofos, outras filosofias. E a 4, essa que nós vamos focar bastante na mudança da oferta, né, da filosofia na educação básica. Então, essa primeira semana que passou era mais para a gente apresentar. Nessa semana agora eu vou apresentar para vocês o texto da Nilma. Deixei um drive ali para vocês, olhem ali na página, tem um drive. E nesse drive então, nós vamos alimentando os textos, aí eu vou avisando vocês pelas mensagens. Então, nessa semana 1 e 2, nós vamos ficar com a Nilma. Na semana 3, né, a gente vamos continuar com o módulo 1. A professora Kelly vai trabalhar com um filósofo trans, que é para poder pensar as fronteiras políticas, né? Que é o Paul Preciado. A gente tem no drive de leitura, tá ali num texto que saiu no E-Cult, se eu não me engano. No Cult. É um texto de 5 páginas, mas muito bacana, muito provocador, para poder pensar essa relação entre corpo, bem essa dimensão de corpo e alma, como as significações desse corpo afetam a estrutura de pensamento, tá muito bacana. Então vocês vão ficar essas 2 semanas ali, tanto a semana 3 ali de 21 de março, 21 de 8, e a semana 4 até dia 13 de abril com a professora Kelly. Depois nós vamos, né, em abril ali, né, na semana 5, né, na semana 5, nós vamos ir para a Spivak, né? A Spivak nós vamos trabalhar o texto Pode o Subalterno Falar? É muito interessante a gente poder pensar. A Spivak é uma indiana, né? Ela é linguística, então a partir da linguística ela vai pensar as estruturas de pensamento e de que forma essas estruturas de pensamento elas vão estar afetando, né, a forma de construção desse pensamento único. E aqui é muito interessante para nós, professores, muitas vezes essa questão, né, de como, dependendo da escola, ainda está muito centrada ou no saber do professor, ou no saber do pesquisador, ou no saber, tirando, né, a agência ou a própria mesma importância do saber popular daquele saber tradicional. E muitas vezes nós podemos correr o risco de nos colocarmos, né? Nos colocarmos quando porta-vozes dessas pessoas. Na realidade, nós somos facilitadores, somos professores facilitadores, né? Então, e vamos ficar com a Spivak, vocês vão curtir, tem o texto dela, não vou trabalhar o livro todo, né? Vou trabalhar ali, depois eu coloco direitinho o texto para vocês, mas o livro já está no drive. Então, nós vamos ficar na semana 5 e 6 com a Spivak. Na semana 7, que vai começar lá por 18 de abril, vocês vão trabalhar
a temática desse, né, ainda dentro do módulo 2, que é sobre essa questão com outras filosofias, né, que é os perigos de fixar no pensamento hegemônico, essa dimensão, né, eu, a supremacia branca, como conhecer o seu privilégio, combater o racismo e mudar o mundo. Eu coloquei tem um livro, não consegui o livro em PDF ainda, mas ele é um livro muito interessante, ele é um livro que ele ganhou várias, né? Essa aqui é a Laila Saad, ela é uma escritora, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? Ela é uma escritora, né? Também traz essa dimensão, principalmente da questão do mundo não ocidental, a não ocidentalização. E ela é muçulmana, né? Ela é filha de pais da África Oriental e ela é nascida no país de Gales, né? Então essa dimensão de que é nascida na Inglaterra, né? E como trazer essas dimensões. Dentro disso, se tinha esquecido também, eu vou trabalhar com esse filósofo camaronês aqui, que caiu meus livros, desculpa, gente. Caiu, mas depois não aconteceu nada aqui, tá? Nós vamos trabalhar com esse filósofo camaronês que eu gosto muito, né? Que é o Achille Mbembe. Ele trabalha, né, com a crítica da razão negra, fazendo um contraponto ao Kant, né? E depois a gente vai discutir bastante, acho que vai ser um encontro muito legal. Eu adoro falar do Achille Mbembe para a galera da filosofia, é muito bacana, porque ele traz, né, algumas dimensões para a gente poder repensar mesmo essa questão desse pensamento hegemônico, né? E a escritura dele é muito legal, eu acho, ele vai trazendo assim, ó. A primeira parte ele começa com o devir negro do mundo, para a gente pensar, quando a gente fala de devir negro, não estamos relacionando somente ao continente africano, então a gente pode trazer as outras dimensões, tanto do continente, esse outro, né? Como o próprio Dussel fala, né? Quem é esse outro não eurocentrado, né? Então, e é muito legal para a gente tirar essa dimensão do pensamento único, tá? Então, a professora Kellen vai ficar nesse módulo 1. Tá, depois eu vou lá no módulo 2, desculpa, e no módulo 3, né? A professora Kelly vai começar com eu e a supremacia branca, e aí que eu vou para outros filósofos e outra filosofia. Então, eu vou trabalhar com a Bell Hooks, né? A Bell Hooks eu vou trabalhar sobre a questão do ensinando a transgredir, né? Por que será que esse texto aqui da Bell Hooks, ó, deixa eu colocar aqui que eu já... Esse texto aqui da Bell Hooks, não vou trabalhar todos, né? Mas a Bell Hooks, ela é uma norte-americana, uma feminista norte-americana, e ela trabalha... Por que será que tem algumas disciplinas que são tão atacadas? Né? Não é por nada que tem disciplinas que são atacadas dentro, né, do processo de uma estrutura de um avanço do neoliberalismo, né? Então ela vai pensar essa inquietude, né? O contato com a intelectualidade, essa questão da inquietação, que ela é o máximo para mim da filosofia, desde a nossa mãe coloca a filosofia quando a mãe das ciências, né, filosofia enquanto a mãe, né, da própria sociologia, né? Então, ela aqui, deixa eu ver se eu tenho algum texto não tenho foto da Bell Hooks, mas nós vamos trabalhar, não vai ser todo o livro, tá? Nós vamos trabalhar, tem várias questões aqui, ela tem um diálogo muito legal com Paulo Freire, né? Ela fala de uma pedagogia engajada, né? Ela traz muito esse confronto, né? Eu acho que vou trabalhar isso aqui com vocês, ó, confrontando a confrontação da classe social na sala de aula, né? É um texto que não é muito grande, e eu acho que a gente poder pensar essa questão da sala de aula. O quanto a sala de aula, ao mesmo tempo, ela é desafiadora, o quanto a sala de aula vai nos colocar neste lugar, né, de continuidade ou de ruptura com algumas questões, ou de transformação, né? Vocês vão curtir. Então, nós vamos... esse módulo vão ser, né, com esses 3 textos, né? E aí eu vou trabalhar, então, com vocês com o Achille Mbembe e a Bell Hooks. Então, eu já vou trazer para vocês 3 autores diferenciados para a gente dialogar com a questão da filosofia. A professora Kelly também. E aí, aproveita a professora Kelly, né? Então, tipo, a professora Kelly
essa filósofa, essa, né, educadora aí que tá lá na raiz com vocês, e eu como essa parceira, né? Que a gente vai ter essa parceria, nós vamos ter essa parceria dentro da sala de aula. Nas ciências humanas nós não somos sozinhos, né? A gente precisa criar esses laços para garantir, né, até a nossa sobrevivência dentro da educação básica. Depois, a professora Kelly ainda, né, no módulo 3, ela vai trabalhar com a Neuza Santos, que é um texto que ela quis trabalhar, né, que é o Tornar-se Negra. Ela é uma psicanalista, faz essa relação também, né, da psicanálise, da construção da estrutura social com eu, acho que vocês vão curtir também, não vão ser todos os textos, vão ser alguns. Depois aí vai ser comigo, eu vou trazer esse, eu não vi que texto ainda, porque a gente tá, né, eu vou trazer as principais mudanças, né, módulo 4 vai ser as principais mudanças da oferta da filosofia na educação básica. Dentro dessas mudanças tem por que a gente está dando foco para as relações étnico-raciais? Tem um desses itinerários que então nós vamos ter alguns para vocês vão ter que se preparar, isso também é a própria sobrevivência de vocês. Tem itinerários formativos e um desses itinerários é sobre educação para as relações étnico-raciais. Então a gente está pensando nisso com vocês. E vai ser um texto que a prof, né, a gente vai trazer uma psicóloga para conversar com vocês. Também vou ter um texto que eu produzi junto com os colegas, que é o Meu Cabelo Não É Duro, uma análise decolonial sobre o racismo enquanto produção de violência. E para tentar colocar vocês nessa dimensão das mudanças da oferta de filosofia, eu vou tentar trazer para vocês a professora Maria Tereza, que é minha colega da filosofia, ela é mestre em educação também. Nós vamos ter uma aula junto com ela e nós vamos falar um pouco dessas mudanças que as disciplinas que é projeto de vida, né, mundo do trabalho, metodologia científica, né, introdução ao pensamento científico, e depois tem os itinerários formativos, né? E aí é onde a carga horária foi suprida e espaço para a gente poder dialogar. Nós vamos ter 2 avaliações. A primeira vai ser uma prova objetiva de 8 ou 10 questões, múltipla escolha, a princípio no dia 2 de maio, que vai ser principalmente o módulo 1 e 2, né, que nós vamos trazer para vocês, módulo 1 e 2 para fazer essa prova. E no final nós vamos pedir um ensaio para vocês, né, um ensaio filosófico sobre atitudes e mudanças diárias, né, pensando na sala de aula, pensando em vocês enquanto pessoa no mundo, pensando em todas essas, né? Um texto básico de 15 a 20 linhas, né? E atitudes que a gente pode modificar a partir da nossa prática educativa. Mas aguentem que isso a gente está lá em julho e nós vamos ter mais tempo para fazer isso, tá bem, gente? Então, espere que daqui a pouquinho eu já vou postar o texto sobre a Nilma, tá? Um beijo, manda e-mail, né? Alguns têm o meu WhatsApp. Comunique-se conosco, né? Então vou deixar esse vídeo aqui para vocês, tá? Beijão.